E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio do podcast Do Chão à Gestão. O podcast que quer ajudar você que trabalha na área de manutenção a sair do chão de fábrica e a crescer na carreira. E conosco hoje, como sempre, nosso co-host favorito, José Henrique. E aí, Zé, tudo bem? E aí, pessoal, bom? Show de bola. Hoje nós vamos falar de um assunto super interessante, que foi uma indicação de um amigo, chamado procrastinação. Como a procrastinação, o ato de procrastinar, deixar, adiar, né, e postergar as tarefas que você tem que fazer. Isso pode prejudicar você na carreira e pode talvez até mesmo prejudicar você no seu dia a dia, no seu ambiente, até mesmo de vida pessoal, né, Zé? Isso aí. Mas antes da gente entrar no assunto, queria deixar um recado bem importante para vocês aqui. Quem quiser tá aparecendo aqui nesse podcast falando sobre a área de manutenção, com um público bem qualificado nessa área, gestores, pessoas que acompanham esse departamento de manutenção, só entrar em contato conosco através do Instagram, liberato.edson. A gente tem um pacote de benefícios e de patrocínio que a gente consegue compartilhar com vocês para a gente fazer esse trabalho e levar esse conteúdo aqui de forma gratuita para o público em geral, contribuindo assim para nossa área como um todo, né, Zé? Isso aí. Show de bola. Show de bola. Zé, procrastinação, o ato de procrastinar, é algo que é inerente do ser humano, postergar algo. A gente não consegue fazer tudo que precisa ser feito ao mesmo tempo e na hora que ele surge. Então, decisões têm que ser tomadas, né? Algo você executa na hora, algo você executa depois, você vai sempre postergando aquilo dali. Só que com a falta de controle, esse postergamento ele sai do nível natural, ele sai do nível controlado, ele vai para o outro nível que começa a atrapalhar e a prejudicar ali você a crescer na carreira, né? A gente vai falar aqui de alguns assuntos que a gente vai falando aqui de experiências próprias, experiências vividas, experiências que pessoas ao nosso redor viveram e presenciaram isso, para as pessoas, o público que está ouvindo a gente identificar essas particularidades e entender, cara, eu estou postergando nisso, eu não posso postergar. E porque senão isso vai acabar me prejudicando na carreira, etc, etc e tal. Mas antes da gente entrar no assunto falando de carreira, etc e tal, procrastinação, Zé, é um termo já conhecido por você? Você já ouvia isso? É algo que você identificou em algum momento na sua vida de carreira, até mesmo pessoal, que você fala, cara, isso aqui tô procrastinando tanto que tá me incomodando, já tá afetando as pessoas à minha volta. Você é um termo que já é conhecido por você? Cara, já é conhecido e é algo que eu venho tentando até melhorar em mim, porque eu tenho muito isso de procrastinar, deixar para fazer algo que eu poderia estar fazendo ali na hora para depois. Sabe, não, depois eu faço, depois eu pego ali para fazer, só que esse depois o tempo passa demais e fica tarde e começa a virar problema. Exatamente. A gente que trabalha aqui com internet, a gente tem uma. E quem nos assiste, né? A gente já teve também no outro lado do público, a gente é um público de várias pessoas grandes aí no mercado. A gente tem uma falsa imagem daquela pessoa. Tá? Uma falsa imagem daquela pessoa. Então, se você segue a gente, se você segue outras pessoas que você gosta do conteúdo, você vê aquela pessoa ali constante, sempre fazendo o que tem que ser feito dentro da internet, dentro de tudo, você fala assim, cara, essa pessoa aqui, ela não procrastina, ela não faz nada de errado, ela pessoa, ela segue, arrisca tudo. E não, cara. Todo mundo, eu vou falar um óbvio aqui, mas quando eu falar vai aterrissar melhor você. Todo mundo que você tá vindo, seja na internet, seja do seu lado, são seres humanos. É óbvio isso, né? E tem uma coisa mais óbvia, que seres humanos não são perfeitos, não existem seres humanos perfeitos. A procrastinação é um ato natural de 100% dos seres humanos. Todo mundo procrastina. É natural, faz parte do seu corpo, faz parte da química, da biologia do seu corpo, entendeu? O que difere essas pessoas que você vê na internet fazendo sucesso, ganhando projeções um atrás do outro, de você que não passa o tempo e não avança, é que eles entendem esse nível de procrastinação e eles procrastinam aonde eles podem procrastinar. Coisas que não vão afetar o resultado que eles estão alcançando, entendeu? Então é esse nível de clareza que a gente quer trazer aqui para você. É esse nível de detalhe que eu quero que você entenda, para você entender qual papel e qual momento você tá e comece a ajustar isso. Acabar, zerar é impossível, mas você precisa controlar isso para que isso não vire uma bola de neve ao longo do tempo. Eu quero começar, Zé, com um exemplo prático.
Eu, como vocês sabem, que me acompanham aqui há muito tempo, eu formei na faculdade como engenheiro eletricista, trabalhava naquele momento ali como técnico de manutenção, e assim que eu formei na faculdade, eu não assumi um cargo de gestão. Eu fiquei um tempo muito grande, quase 2 anos, trabalhando ainda como técnico, já com o diploma de engenheiro na minha gaveta. E graças a Deus eu consegui ultrapassar essa barreira, consegui entender, olhando para trás, quais foram os caminhos que a gente seguiu e qual a forma de encurtar esse trajeto. E é isso que a gente traz aqui para você. Só que quando eu olho para trás, eu vejo algumas falhas também. E uma das grandes falhas que eu cometi foi procrastinar. Eu só busquei trocar de emprego, eu só busquei trazer carreira depois que eu estava próximo ali da formatura, faltando alguns meses, algumas semanas para me formar. Eu falei, agora eu vou procurar um novo emprego. Eu fiquei 5 anos na faculdade estudando, falando assim: ah, depois eu olho isso, depois eu olho carreira, eu vou continuar como técnico, depois eu olho isso, tô pagando minhas contas, tô tendo dinheiro. Então fui procrastinando esse tipo de situação de forma inconsciente, ou seja, não era algo que eu sabia, era inconsciente, simplesmente eu deixava para depois. E na hora que a água bateu na bunda, eu falei assim, cara, agora eu vou correr atrás de uma nova carreira. Eu demorei 2 anos. Formado como técnico, frustração, já era pai de família, já tinha uma filha. Então o fardo foi muito mais pesado do que precisava ser. Se eu tivesse só simplesmente tido esse nível de consciência e antecipado esses movimentos antes, as coisas teriam saído com maior fluidez, maior nível de facilidade para mim do que foi, né? Você já passou por algum momento, Zé, nessa sua carreira, assim, que você conseguiu ultrapassar algo, mas se você olhasse para trás, você vê assim, cara, eu adiei tanto, eu consegui, mas se eu tivesse esse nível de clareza, eu conseguiria antecipar esse nível de resultado? Cara, primeiro, lá atrás ainda, como técnico ainda, você vê, eu formei o curso superior, tinha qualificação técnica, mas eu ainda não tinha aquela segurança de trabalhar como técnico, porque eu tinha conhecimento só da área de ensino mesmo. E eu ficava pensando, cara, pô, como que eu vou fazer uma entrevista, vou entrar num lugar, vou trabalhar se eu não tenho aquele conhecimento prático ainda? E aquilo ali fazia com que eu procrastinasse de alguma forma, ficava meio que postergando aquele momento. Até o dia que eu lembro que eu entrei na empresa como técnico, e aí na entrevista eu falei, ah, eu vou ver o que que vai dar. Era vaga para assistente técnico em elétrica. Aí na entrevista, aí tudo que me perguntou sobre elétrica, eu falei que eu dominava. Eu dominava. Falei, eu vou falar que eu domino, e na hora que eu entrar aqui eu me viro. E aí eu passei na oportunidade e entrei. Mas depois, cara, aí realmente a gente fica aprender mesmo. Tudo que eu fui deixando de lado, de correr atrás de aprendizado, a parte técnica mesmo, eu fui tendo que aprender na raça. Você então formou no curso técnico e falou assim, cara, eu formei, não sei trocar uma lâmpada na prática, mas eu sei a teoria e é isso, vou sobreviver com isso, não vou correr atrás. Enquanto eu não arrumo emprego, eu não vou correr atrás de me desenvolver na parte prática. Eu vou esperar arrumar um emprego para depois eu correr atrás disso. Exato. Aí teve essa Na dificuldade, né? época eu era auxiliar mecânico, fiz o curso técnico e pensava, pô, vou. é, é, pô, fiz o curso técnico, tenho um diploma, aí vem. Assim como você formou lá o superior, imagino que você tem uma certa pressão de quem está à sua volta, de falar, pô, velho, você é engenheiro agora, por que que você não virou engenheiro, ou por que Nossa. não virou gestor? Isso pesa o tempo inteiro também. Eu tenho um primo meu, esse caso aí até eu não falo muito para as pessoas. Eu tenho um primo meu, ele até não tá mais entre nós, ele já faleceu já. Ele morreu de acidente de carro. É primo de segundo grau. Eu lembro o seguinte, eu não era nem formado na faculdade, eu era técnico. Eu tive um momento que eu formei no técnico também, não trabalhei. Eu formei e custei arrumar um emprego nesse sentido. Eu precisava sobreviver. Sobreviver assim, né? Tinha comida, tinha tudo, mas eu queria fazer alguma coisa também. Aí eu comecei a trabalhar como servente lá onde que eu morava. E o cara que eu tava fazendo servente pra ele foi fazer a casa desse meu primo. Ele tinha uma casa, a minha tia tinha uma casa, minha tia-avó tinha uma casa, e ele foi com uma casa no terreno dele. Aí esse cara foi lá pra fazer a fundação, abrir sapato e tal. E eu fui lá ajudar ele. Só que eu nunca tive muita habilidade de trabalho manual nesse nível de civil. Nunca tive. Na elétrica sim, mas na civil não. Então, eu era um servente bem ruim, assim, bem ruim mesmo. Eu trabalhando lá com ele lá, e nessas horas de almoço e tal, ele trabalhava fora, às vezes ele vinha almoçar na casa da tia-avó. Então, a hora que eu tava almoçando na casa lá da minha tia-avó, com o pedreiro e tal, ele veio pra almoçar, aí tava conversando lá sobre estudo.
Aí minha tia falou assim, não, esse é um cara super estudioso, desde o começo você estuda. Você estudou pra quê? Ela é mais velha, né? Tinha 70 e poucos anos na época. Você estudou pra quê? Aí esse meu primo falou assim, estudou pra ser burro. Porque eu não estudei nada e hoje ele é meu servente, ele falou assim comigo, assim. Aí eu dei aquela risada ali, mas aquele ali me pegou. Tanto que isso já tem muitos anos, até hoje eu lembro a cena como que foi. E isso é um nível de pressão que você falou que você sofre nas pessoas à sua É, volta, né? Cara, o cara tá estudando, mas um cara não tá progredindo, não tô vendo o resultado. Dentro da gente, a gente sabe que uma hora vai vir, a gente sabe disso, a gente tem essa confiança. Só que quando a gente começa a ser confrontado, isso acaba acaba amolecendo a pesando gente, né? bastante. Você passa por algo nesse sentido também? Cara, passei. E outro momento também é até para gestão mesmo. Primeiro, tipo assim, eu nunca me pensei atuar num cargo de gestor. Mas depois que eu comecei a pôr isso em mente, de, pô, seguir essa área mais de gestão, aí eu vi que, pô, eu tinha que mudar muito meu comportamento de brincadeira, zoação, no ambiente de trabalho mesmo, meu próprio comportamento de parar de ficar dormindo nos blocos de tijolo que tinha lá na garagem lá da empresa e tudo. Mas eu demorei, velho. Demorei mudar o meu perfil, as minhas atitudes para alguém poder me enxergar como um gestor. E isso, ó, eu vejo que isso me atrapalhou muito. Porque se eu tivesse talvez mudado virado essa chave lá atrás, talvez com um período muito mais curto, esses cargos teriam vindo. Perfeito. Não, isso que você falou é um ótimo exemplo de procrastinação. Tá vendo como é que vocês estão ouvindo a gente aqui? Vocês acham que procrastinação é só o cara que deveria ir na academia, mas em vez de ir na academia ele tá sentado vendo televisão. Não, cara, procrastinação na sua carreira. Em vez de você quer ser um gestor, você ainda não é gestor, mas você fica tendo atitudes que vai atrapalhar que as pessoas à sua volta te vejam como gestor. Você fica dormindo no chão, encaixa papelão, ficam conversando sobre conversa fiada com seus amigos em rodas dentro da empresa, perto de outras pessoas, falando coisas de baixo calão. Isso, você sabe que você tem que parar de fazer isso para ser gestor. Você sabe disso, mas você não para. Hum. Isso é um nível de procrastinação. E esse nível de procrastinação, que é a procrastinação invisível, não é tão claro, não é tão nítido assim, é esse tipo de procrastinação que atrapalha você a crescer na carreira, né, Zé? Exato. E aí, às vezes, você começa a realmente mudar. Tipo assim, ó, vou mudar minhas atitudes. Mas quem tá acostumado com você daquele jeito ali, avacalhado, brincalhão ali, na primeira tentativa de mudança, a própria pessoa já começa a te julgar. Pô, você quer aparecer, puxar saco e tal. E aí, se você também não tem um nível, se você não tá decidido ali no que você quer, rapidinho você recua. Você fala, eu vou ficar ali sendo zoado, né, pela galera que tá indo em volta, não. Vou continuar aqui no meio deles aqui. Perfeito. É Cara, complicado. uma analogia super legal disso, trazendo pra parte física, é emagrecer. Você tá vendo, eu tô acima do peso, né? Então, é o nível diário que eu tô procrastinando hoje, pra vocês terem uma ideia. Mas o cara sabe que tem que emagrecer. Aí toda noite ele. Toda noite não. 3, 4 vezes na semana ele come coisas no iFood. Hambúrguer, pizza, tal, tal, ele sabe que tem que emagrecer. Aí ele fala: hoje, a partir de hoje, eu vou comer mais saudável. Vou parar de comer hambúrguer e parar de comer pizza. Então, é um cara na carreira que fala: hoje eu vou sair desse ambiente, vou mudar meu ambiente aqui, vou mudar meu comportamento dentro da empresa. Aí, passou uma semana, você foi bem. Passou 2 semanas, você foi bem. Começa na terceira semana, já começa as pessoas a falar, "Ô, vamos comer pizza hoje, vamos comer hambúrguer, vamos comer aquilo." Então já é os seus amigos lá falando assim, pô, você tá mudando seu comportamento, você era da zoeira, agora você não é mais, volta pra cá, tal, tal, tal. É. São as mesmas pessoas. Não necessariamente eles estão fazendo isso pra te prejudicar, eles estão fazendo isso porque é natural pra elas, é natural. O cara tá aqui, ele sai e volta pra cá, vem pra perto de mim de novo. As pessoas estão sempre querendo trazer você pro nível delas. Então por isso que é importante você estar com pessoas acima de você, porque essas pessoas te puxam. Pessoas no nível abaixo de você, elas vão te puxar pra baixo, entendeu? Então, as pessoas começam a oferecer hambúrguer, comer pizza, aí você pega e dá uma recaída. Ah, beleza, vou comer hoje. Comeu hoje, cara, aquela memória afetiva volta. É mais fácil você voltar pro lugar que você sempre esteve do que você ir pro novo nível que você ainda não tá, entendeu? Então, quando você começa a comer hambúrguer uma vez só, aquela memória afetiva Acabou. já volta, amanhã você vai querer comer de novo, depois da manhã comer de novo. Aí passou um tempo, aquela força de vontade inicial sua para superar aquela parte e começar a fazer novos comportamentos já morre. Aí você volta àquela estaca zero de novo. Então, superar a procrastinação, ela é super importante. Mas só que você manter a consistência, sabendo que
uma hora ou outra você vai tender a voltar para o estado inicial. Saber disso é importante também para você não deixar se cair nessa tentação, né, Zé? É, velho. Tem outro ponto também que eu tô procrastinando muito. E isso aí já esse ano eu falei, não, cara, tem que mudar isso. É algo que você faz naturalmente. Você adivinha o que que é? Podcast? Não, podcast a gente já faz aqui, ó. Leitura. Ah, Ler livro, velho. Eu tô. Já tem um tempo já, falando, não, tem que pegar um livro e começar a ler. Só que aí eu chego em casa, aí criança, às vezes tá com aquela. É criança normal, né? É aquela agitação, aquele barulho, não consigo concentrar de nossa. forma alguma. Mas eu tenho que pegar, velho, esse hábito e realmente passar a ler mais, a explorar outros universos, outros assuntos, para é bacana você conhecer, não precisa conhecer de forma tão especialista de um assunto, mas você ter um conhecimento amplo de vários assuntos é bacana. Às vezes você está no ambiente, qualquer assunto que surge, você consegue se inteirar e fazer evoluir o assunto. É ruim demais você estar no ambiente lá de, às vezes, uma viagem, trabalho, aí você encontra com vários gestores, aí o cara começa a conversar de futebol. Pô, não entendo nada de futebol. O assunto não rende. Aí começa a conversar sobre política. Pô, não entendo nada de política. Aí o assunto também não flui. Aí você vai olhando e fala, pô, qual assunto que eu conheço realmente, que eu domino, que vai fluir? Isso aí gera um incômodo, velho. Só uma procrastinação. É, se sente afastado do grupo, né? Não Exato. gera comunicação, automaticamente esses caras não geram rapport com eles e qualquer tipo de oportunidade que você vai ter com aquela pessoa ali, ela morre assim, assim naturalmente, né? Por falta de procrastinação, que é uma coisa que você sabe que tem que fazer, tá no seu ali, uma hora você vai fazer, uma hora você vai fazer, só que você não sabe quando. E você tá só procrastinando, E tá de vendo já o forma incômodo. inconsciente, né? De forma inconsciente. Você sabe disso, mas vale, uma hora ou outra eu volto pra ler livro. Só que você espera o mundo perfeito, né? É o momento e tudo. Esse mundo perfeito não vai. Eu vou te dar uma dica, cara. Só executa. Pega um livro, vai, só executa. Acorda 10 minutos mais cedo e pega esses 10 minutos e vai ler. Aí você só executa uma, duas. Você vai ver que passou-lhe 10 dias, 10 minutos mais cedo, leu 10 páginas. Você já leu um livro ali, 10, 20 dias, você já leu um livro de 100, 200 páginas, entendeu? Aí acabou. Leu o primeiro, você fala assim, sou capaz. Sou capaz, você já começa Já começa a arrumar a tempo. acreditar em você, entendeu? É, e não é nada fora do comum. Esse podcast aqui, pra vocês terem ideia, ele demorou demais a nascer por causa de uma procrastinação. Existia um bloqueio emocional meu de exposição, eu não tinha rede social, eu não gostava de tirar foto, fazer vídeo. Falar com vocês aqui, cara, é algo inimaginável pra mim. Eu nunca imaginei falar algo pro público por causa do bloqueio que eu tinha de autoimagem, né? É, sou gago, etc e tal. É, sou do interior, então tenho muitas gírias pra falar. E isso sempre me bloqueou pra falar com as pessoas. Sempre me achei fisicamente abaixo das pessoas. Eu sei que eu não sou, né? Sem falsa modéstia. Mas é um bloqueio que eu tinha emocional. E isso afetou também a adiar muito o podcast. Só que muitas das coisas também era procrastinação. Porque para quebrar esse bloqueio emocional, eu fui num evento de forte impacto emocional. Eu quebrei isso lá. Só que esse evento sempre existiu, sempre teve. E só que eu procrastinava pesquisar sobre isso, entender sobre isso, buscar soluções para isso. Então, quando eu realmente decidi quebrar isso, foram coisas de semanas ali. Eu fui numa palestra, achei o evento, fui lá, quebrei. E 2 meses depois tá o podcast não. Então, cara, é simplesmente executar. Aconteceu uma coisa ou outra no meu trabalho, muito legal. A gente trabalha na área de manutenção do varejo, então a gente tem loja aí em todo o estado de Minas Gerais. E tinha uma loja lá que ela tava vazando no telhado dela. Uma loja nova, que a gente acabou de inaugurar, tá vazando no telhado dela. Problema do proprietário, tá no contrato. O proprietário tem que entregar o telhado sem vazar. E me passaram o contato desse proprietário, era até uma mulher, etc e tal. Só, cara, eu tô procrastinando ligar pra essa mulher, não procrastinando porque eu queria de forma consciente. É simplesmente vinha outras demandas, depois eu ligo, depois eu ligo, depois eu ligo. Não chove todo dia, né? Então não é todo Uhum. dia que a dor baixa. Então, ontem mesmo, eu falei assim, cara, eu vou pegar tudo que eu tô procrastinando aqui, eu vou executar. Aí peguei a lista, ligar pra essa mulher tava lá, executei, liguei pra ela, conversei, foi super de boa, já tava alinhado como é que a gente vai executar, tal, tal. Isso foi tipo 2 horas da tarde. Nas 4 horas eu tive uma reunião com todo mundo, superintendência, gerência, tal, tal, tal. No meio da reunião surgiu o assunto desse vazamento desse telhado. E aí, você já ligou pra dona? Eu falei, já liguei, já alinhei, vai ser resolvido tal dia. Cara, olha a coincidência. Se eu não tivesse ligado pra essa mulher, eu estaria de calça curta nessa Como é que você ia reunião, entendeu? responder, né? Então, foi natural, tudo aconteceu assim de forma simultânea,
Mas foi uma decisão que eu tive que tomar. Seja porque eu quis ou alguém mandou de forma inconsciente eu tomar aquela decisão. Mas foi um procrastinar que quase me fez passar perrengue aí, calça curta, dentro de uma reunião com alta gerência, com alta Ó, superintendência, cara, entendeu? você tocou num assunto que constantemente acontece também comigo. Só que eu fico me policiando pra não chegar nesse nível aí de procrastinar. Tipo assim, falta consertar um equipamento. Aí eu tenho que correr atrás lá pra consertar. Fazer o processo que eu tenho que fazer e fazer dar certo. Aí tinha umas ferramentas lá que eu tinha que comprar, que eu já tinha feito o pedido e tudo lá, mas tava enrolando pra cobrar, pra ver como é que tava a previsão. Aí eu falei, cobrei o fornecedor passou a previsão e tudo. Aí no dia teve um incidente em outra área sobre movimentação de carga. Aí a Tec Segurança fez uma palestra na oficina para falar sobre a importância dessas as ferramentas específicas que eu estava para comprar são olhares, extensores e tudo. Aí tocou nesse assunto. Como é que tá os extensores aqui da área? Nossa. Aí eu tô assim, não, cara, se eu não tivesse já. Eu já tinha passado para a equipe, né? Que eu já tinha comprado, já tinha previsão para chegar um dia antes. Mas se eu não fazer isso, com certeza alguém ia levantar a mão e falar, os extensores aqui tá tudo ruim. Tá travado lá no Zé Henrique Tá lá. travado lá no Zé Henrique lá e até hoje não comprou. Aí é vergonha que passar. Como é que eu falo? Cara, isso acontece muito, né? E a gente tem que se policiar, cara, porque senão a gente acaba Isso que, mano. se queimando por causa dessas questões. Voltando a falar de carreira aqui. Então, eu demorei muito tempo pra falar, pra entender que eu precisava de movimentar, buscar novos locais, novos ambientes, novos conhecimentos para sair do cargo de técnico para gestor. Eu esperei formar na faculdade para depois correr atrás disso. Isso me custou ali alguns anos do meu profissional. Consegui reverter isso com intensidade depois disso, ao longo do tempo. A gente sempre fala isso, né? Intensidade distorce o tempo. Então, hoje eu já sou um gerente de manutenção, apesar da pouca idade, tenho 32 anos, fiz 32 anos na semana passada. E eu consegui quebrar essa barreira. Só que muitas das vezes a pessoa nem consegue ultrapassar esse platô. Quantos de vocês hoje estão formados na faculdade e ainda trabalham como técnico de manutenção, né? Simplesmente porque se vocês não sabem o caminho que percorrer, quais pessoas se conectar, qual habilidade desenvolver, quais são as soft skills que são procuradas no mercado, como aparecer para essas pessoas, são habilidades que vocês não têm conhecimento, porque se vocês tivessem, você não estava nessa situação. Quando eu não tinha esse conhecimento, eu era um técnico de manutenção formado na engenharia. Eu fiquei quase 2 anos nesse percurso. Eu conheço gente que está assim há mais de 5 anos. Eu conheço gente que já desistiu de seguir essa carreira, abandonou os 5, 6 anos que eles ficaram na faculdade e começaram a carreira nova em outro local, porque eles não conseguiram avançar, entendeu? Então, a ideia desse conteúdo aqui é trazer para você clareza que isso existe, que existe solução, não é algo do outro mundo, mas é uma constância que você precisa seguir ali com direcionamento para você alcançar o resultado que você procura, tá bom? Ô Zé, a questão da procrastinação é um item bem importante, né? Trazendo agora para um outro platô. É, eu formei na faculdade, continuei trabalhando como técnico. Eu sabia inconscientemente que eu tinha que ir para o mercado, tinha que abandonar aquela empresa que eu estava por quase 7 anos, eu tinha que abandonar aquela história, iniciar uma nova história, um livro em branco novo. Só que eu cometi um erro que muitas das pessoas que estão nos ouvindo cometem, a maioria das pessoas vão por esse caminho, que é, formei na faculdade, tentei algo, não consegui, vou estudar mais, vou fazer uma pós-graduação. Eu fui atrás de uma pós-graduação para alimentar o meu ego de falar assim, cara, beleza, eu ainda não assumi o cargo que eu queria, mas eu tô me desenvolvendo ainda mais para poder assumir. E quando eu cheguei na pós-graduação, eu me senti um patinho fora da água. Porque os assuntos que eram falados lá são assuntos que eu pagaria uma nota para falar sobre eles hoje, na cadeira que eu tô. Só que eram assuntos que não faziam o menor sentido para mim naquele momento. Eram assuntos que eu não tinha vivência, eu não tinha experiência, eu nem sabia que existia. Então, eram assuntos que nem me pegavam. Quando dava a hora de ir para aula, a pós-graduação não era todo dia, era 3, 4 vezes na semana. Quando dava a hora de ir para aula, eu falava, vou lá, mas não queria estar ali, entendeu? Tanto que quase no final, quase que eu desisti de me formar. Eu fiz gerenciamento de projetos. E isso é uma forma de procrastinação.
Você acha que não, é uma procrastinação enrustida. Você sai pulando de galho em galho de formação, sai correndo atrás de galho em galho de diploma, você na prática não se movimenta, você continua ganhando o mesmo salário, na mesma empresa, no mesmo cargo, você não se movimenta, mas você tem aquele ego massageado. Não estou me desenvolvendo, eu estou conseguindo novos diplomas, eu estou conseguindo novas carreiras. Mas isso é uma forma de procrastinar. Você não está conseguindo aquele resultado ali e você está tentando ir por outros caminhos que não vão te trazer frutos ao longo do E tempo. gastando dinheiro também, né? E gastando dinheiro. Tanto dinheiro que você vai gastando, pagando essas faculdades, e no final ainda não tem o resultado que você espera. Exatamente. Não, você pode pegar o próprio LinkedIn lá. Quantas pessoas. Agora tá uma febre nisso. Ah, acabei de me formar no curso tal. Acabei Isso. de me formar no diploma tal. Aí você vai lá no histórico dela lá de carreira. Ó, 10 anos como analista, 10 anos como assistente. Cara, mas beleza, você tá formando, tá conseguindo os negócios, mas na prática, o que que isso tá trazendo para você na prática, entendeu? E a procrastinação nada mais é do que você pegar a teoria e colocar ela e executar na prática, entendeu? Não adianta muito diploma e você não tá executando, né? Exatamente. O cara que procrastina emagrecer é um cara que sabe o que tem que fazer para emagrecer, mas ele não executa. É um cara que lê livros de emagrecimento, lê livros de receitas saudáveis, fica assistindo vídeos no YouTube de gente malhando. É um cara que sabe ele tá, ele Sabe o que tá, ele ele faz, tá, né? ele tá absorvendo ali o conhecimento, só que ele não tá executando. A procrastinação é isso. Na sua carreira também. Então, esse acúmulo de conhecimento que não está sendo transformado em execução é um nível de procrastinação que está impedindo você a crescer na carreira. É, Faz sentido para você, Zé? faz sentido, cara. Até explorando um pouco essa questão lá do LinkedIn, pô, isso quer dizer que muitas pessoas ainda têm em mente que um currículo bom é aquele currículo cheio de cursos e qualificações. Mas nas entrevistas, geralmente, quando você vai fazer entrevista com uma pessoa, muitas das vezes você nem olha tanto as qualificações que ela tem no currículo. Muitas das vezes você até dá uma visualizada, mas tenta instigar que a pessoa responda o quê? Quais avanços ela às vezes teve na carreira, quais melhorias ela contribuiu para algum processo. Vai instigando nesse nível. Às vezes a pessoa tem um currículo excelente quando você verifica, mas o que que ela fez diferente com isso ao longo da carreira dela, muitas vezes ela não sabe nem te explicar. Exatamente. E você está ouvindo a gente? Quais assuntos você está procrastinando hoje que vai impedir você de crescer na carreira? Você é um cara que sabe que vai formar daqui a algum tempo e ainda não está olhando nada nesse sentido para poder dar o próximo passo? É o nível de procrastinação. Você é um cara que nem a gente falou aqui agora, que acabou de formar e está buscando novos cursos, novas qualificações, mas você não está olhando, não está crescendo na carreira, não está buscando novas oportunidades, isso também é o nível de procrastinação. E são níveis de procrastinações invisíveis, não é algo trivial que você consegue enxergar facilmente. Se você não assistir o nosso conteúdo aqui e não entender que esse mecanismo existe e como que isso se assemelha para você, você vai ser um cara alienado. Porque as coisas vão acontecer com você, mas você não vai saber que aquilo ali tá afetando você. Então você está sendo alienado daquele assunto e isso vai passar o tempo, você não vai sair da cadeira que você está hoje, né, Zé? Exato, velho. E assim, até um ponto para quem está nos ouvindo aí, que o mais importante de tudo, se a gente pegar todos os conteúdos que a gente vem falando, não é as hard skills, né? É o que você, é o seu comportamento. Então, muitas das vezes você está lá com o curso superior já formado, tem 1 milhão de qualificação no currículo, mas não tem, às vezes não está conseguindo o cargo de gestão tão esperado, porque ainda não tem confiança se o que você conhece é o suficiente para você assumir um cargo de gestão. Então, assim, nada melhor que às vezes tirar a dúvida com quem já está na área, já está no cargo, igual o Edson, já tem uma bagagem muito grande, né, nesse caminho. Então, assim, a gente dá um curso lá no podcast, um curso bem barato, né? E assim, R$ 8, se eu não me engano, as mensalidades. E você tem uma oportunidade incrível de tirar a dúvida com quem já está no caminho. Então, assim, a qualificação, você pode continuar fazendo, pode continuar estudando, mas, pô, às vezes é necessário parar um momento, trocar uma ideia com quem já está no caminho para tentar, pelo menos, ingressar no mercado, velho. Exatamente. E de novo, tá sobre procrastinação. É natural do ser humano. Todo mundo procrastina. As pessoas que você vê na internet malhando, fazendo isso, estudando, esses caras procrastinam também. Eles não filmam 24 horas da vida dele. É natural isso. Você só vê aquilo que ele é bom, naquilo que ele é bom, aquilo que ele executa. Mas tem vários outros momentos que você não enxerga aquilo dali. Então você acha que a pessoa é extremamente produtiva. Mas não, elas são produtivas, mas elas também procrastinam. Elas só entendem que isso existe e ela procrastina onde que elas podem procrastinar. Vou te dar um exemplo prático aqui. Eu tô acima do peso. Eu tenho 32 anos. Quantas pessoas é que você conhece tem 35, 40, 45 anos que estão no shape, estão na alta forma?
cara tá com um corpo bonito. Você conhece alguém assim? Ah, eu conheço uma ou duas, Pessoalmente, mas na internet, pessoalmente. no mundo, assim. Tem pessoas de 35 anos com corpo bonito? Com 40 anos com corpo Na bonito? internet tem 45? um tanto. Não tem? Na internet tem um tanto. Ah, tá. Na internet tem um tanto. Então, É, então, olha o que eu tô falando aqui, ó. Eu hoje tô acima do peso. Tenho 32. Mas se eu pegar uma decisão com 33, 34 e falar assim, esse ano eu vou cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde, vai ser o meu foco. Eu consigo emagrecer e ficar com um corpo bonito? consegue, com Beleza. certeza. Tudo é Então, disciplina. é um nível de procrastinação que, se eu procrastinar hoje, ele me afeta. Mas não afeta tanto assim. Eu sou casado, tenho família, eu não tô competindo nesse mundo de mundo. Então, é legal ficar bonito pra minha esposa, esse tipo de coisa. Então, se eu cuidar do meu corpo amanhã e não cuidar dele hoje, na idade que eu tô, nas conjunturas que eu estou, é um nível de procrastinação que não me afeta. Agora, se eu fosse um obeso mórbido, um cara que meu coração ele bate mais devagar porque o meu corpo é muito grande e eu sei que eu tenho que emagrecer. A diferença se eu começar hoje e começar daqui a 10 anos, A diferença, com eu certeza. posso estar morto por causa disso, Já entendeu? influencia na saúde, né? Então é um nível de consciência, é um nível de entendimento de procrastinação que te afeta. É igual a sua carreira. Faz diferença você começar a focar na sua carreira hoje, que você tem 20, 30, começando ali na casa dos 40 anos, ou você começar a focar na sua carreira na casa dos 50, 60 anos. A diferença não tá, Tem ou não há. diferença, com Então é certeza. isso que a gente está tentando trazer para você aqui, ó. Todo mundo procrastina, mas as pessoas sabem aonde que elas podem procrastinar, que lá na frente ela consegue reverter aquilo, e elas sabem também aonde que se ela procrastinar hoje, isso vai gerar um impacto que lá na frente ela não vai conseguir trazer isso a presente, entendeu? Então, por exemplo, relacionamento. Você é casado, você tem esposa, você tem filhos e você é um mau marido. Você tá ausente, você não é um bom pai, você não ajuda com o que deve que ajudar. Você sabe que tem que arrumar isso. Só que você fica procrastinando, depois eu vejo. Cara, beleza, procrastinar durante um tempo, mas se você ficar procrastinando durante 5, 10 anos e não fazer nada, talvez seu casamento vai acabar por causa daquilo ali. Talvez seus filhos vão crescer com a imagem de um pai, de uma pessoa, de uma mãe ruim, por causa que você não ajustou aquilo ali. Reverter isso muitas das vezes não dá, é irremediável. Exato. Então, procrastinar na vida pessoal, nesse sentido de relacionamento, talvez não seja uma decisão muito eficaz, entendeu? Mas você procrastinar ler um livro, beleza, você não tem um conhecimento hoje, mas amanhã você lê, você já vai ter ele. E o conhecimento que você não tem hoje, talvez vai estar te limitando a crescer na carreira hoje, mas amanhã talvez vai te ajudar a conectar com novas pessoas. Se no seu planejamento de vida, você com a idade que você tem, você tá naquela cadeira ali é importante para você e você consegue antecipar o tempo com intensidade depois, antecipar esse tempo perdido, beleza. Mas se para você quer estar na cadeira de gerente, algo nesse sentido, amanhã, você negligenciar isso hoje, isso vai acabar com você não vai alcançar aquele resultado. Então, é níveis de consciência que você precisa ter que existem para você ir ajustando aí no seu dia a dia, tá bom? Certo. Você tem alguma dica, alguma forma das pessoas pararem aqui agora e falar assim, tá bom, Edson, quero deixar de procrastinar, mas tem algum roteiro, alguma coisa que eu posso seguir que pode me ajudar nisso? Tem. Existe um negócio chamado a regra dos 5 minutos, beleza? Essa regra dos 5 minutos, ela não é utilizada especificamente para esse tema de procrastinação, mas ela é adaptável e para mim funciona super bem. O que seria isso? Eu quero tomar uma ação agora, então eu acordo e falo assim, cara, eu vou ler um livro. Só que o seu corpo não quer. O seu corpo não quer, cara, liga a televisão aí, senta no sofá, deixa esse cara falar aí, seu corpo vai absorvendo. Eu não quero exercer ação para ler. Eu quero só sentar e receber informação. Isso é natural para mim. Então, para todo mundo. Isso é normal das pessoas. Só que você se lembra assim, da regra dos 5 minutos. Se eu quero aquela ação e eu tenho esse tempo, então eu vou pegar aquela ação e fazer por 5 minutos, de forma forçada. Eu não quero, mas eu vou fazer de forma forçada. Então eu vou pegar o livro e vou ler durante 5 minutos. Vou ler o livro durante 5 minutos. Essa regra dos 5 minutos, ela vai fazer o seu corpo se adaptar àquela situação que você está vivendo agora. Então o seu corpo não queria ler, mas você começou a ler por 5 minutos, agora seu corpo não quer parar de ler. Então você automaticamente vai começar a ler e vai alcançar aquele objetivo seu. A mesma coisa da academia. Eu quero ir para academia hoje.
Meu corpo não quer ir, eu não quero sair de casa. Beleza, cara, regra dos 5 minutos. Eu vou pegar 5 minutos, eu vou vestir minha roupa de academia, vou calçar meu tênis, vou arrumar isso, vou arrumar aquilo, vou tomar um banho, vou ficar pronto. Cara, deu 5 minutos, você tá pronto pra poder sair da academia, você vai ir. Você não vai voltar pra casa, você não vai sentar no sofá, entendeu? Você já se arrumou, mesmo não querendo. No processo, seu corpo se adapta àquilo dali. Então, essa regra dos 5 minutos, ela se adapta bem para você quebrar esse paradigma. Porque a procrastinação nada mais é do que uma sensação momentânea. Mas ela é muito forte. Ela é como se fosse um imã. Mas naquele momento eu quero sentar no sofá e ligar a televisão. Só que ela passa, entendeu? Então é nesses 5 minutos que você tá lutando contra ela ali, depois ela passa, fica mais fácil de você ultrapassar aquilo dali. Eu quero comprar uma pizza para poder comer. Agora. Eu quero comprar agora. Cara, regra dos 5 minutos. Beleza, daqui a 5 minutos eu vejo se eu vou comprar mesmo. Você desliga o telefone, vai fazer outras coisas, vai se entreter. Então vai passar o tempo, você nem vai lembrar mais daquela pizza. Aí você vai querer comer alguma coisa que tá próximo ali de você. E, naturalmente, você deveria ter, se você está nesse processo de emagrecimento, deveria ter algo saudável dentro da sua casa pra você comer, entendeu? Boa. Então, é literalmente essa regra dos 5 minutos. Você luta contra aquele desejo momentâneo, aquele desejo imediato, que é muito forte, entendeu? Ele é muito forte. E você não consegue fazer isso de forma inconsciente. Você tem que fazer isso de forma consciente, saber? Cara, eu tô com esse desejo muito forte de tomar essa cerveja aqui agora. Mas de forma inconsciente eu vou tomar ela daqui a 5 minutos. Daqui a 5 minutos eu volto aqui. Vai ter momentos que você vai tomar. Então, assim, beleza, daqui a 5 minutos a vontade continuou, eu tomei. Mas não vai ser a toda hora, que nem acontece hoje, você tentar fazer isso de forma inconsciente, tá? Então é um exercício bem, bem bacana. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Boa, respondeu. E para gestão, para quem está lá formado, já tem um tempo já, fala, tá bom, Edson, eu tô formado, tem uns 10 anos aí que eu tô formado, 5 anos, já tinha desistido já da minha carreira, colocado meu diploma na gaveta, mas agora, beleza, eu quero despertar e seguir o cargo da gestão, alcançar um cargo de gestão em algum lugar. Tem alguma dica, ou pelo menos algum roteiro que você tem para essas pessoas? Por exemplo, ó, cara, começa talvez fazendo isso, lendo tal livro, ou mudando, talvez, atuando com intensidade nesse comportamento, que aí vai começar a realmente despertar chance para você. Tem algo nesse sentido? Perfeito, Zé. Isso que você falou é super legal. Essa ideia dos 5 minutos é algo que trata desejos momentâneos. Coisas estruturais, que nem você falou, como que eu paro de procrastinar para mudar minha carreira, como que eu paro de procrastinar para mudar de emprego, para abrir um processo novo, isso também precisa e necessita de comportamentos estruturais. Você não vai resolver um problema estrutural tendo comportamentos pontuais. Você vai resolver um problema estrutural mudando o comportamento de forma estrutural também. E para você mudar de carreira, literalmente você vai ter que mapear todos os comportamentos que te atrasam a alcançar aquele objetivo. Então, se você é um cara hoje, por exemplo, que quer alcançar um novo nível na sua carreira e você hoje não está se desenvolvendo, se autodesenvolvendo, buscando novos conhecimentos, então você vai falar assim, cara, esse tipo de comportamento ele vai me atrapalhar a crescer de carreira. Então eu tenho que mudar esse comportamento, eu tenho que mudar tudo o que faz eu não ter esse comportamento. Então eu fico 5 horas no Instagram por dia, então esse comportamento nocivo. Eu tenho que mudar isso. Eu fico 2, 3 horas por dia vendo televisão, coisas que não me agregam em nada, então é um comportamento também que eu tenho que mudar. Então, quando você mapeia, e quando eu falo mapear, literalmente escrever. Você escreve, ó, esse comportamento aqui tá me atrasando, esse que tá me atrasando, esse que tá me atrasando. Você pega aquele comportamento natural de forma inconsciente e traz ele pro consciente. Quando você tem aquele comportamento, você vai acionar uma chavinha na sua mente automaticamente e você vai abandonar aqui. Então, quando você começa a mexer no Instagram, você vai assim, cara, isso tá me atrapalhando, porque você já tornou isso consciente. Então, você vai mexer no Instagram e vai parar ali. Cara, acabei de ligar a televisão. Puta, isso vai me atrapalhar. Então, você vai desligar e vai fazer outra coisa. Então, você é literalmente trazer comportamentos que vão te atrapalhar do nível inconsciente para o nível consciente. Porque esses comportamentos existem. Você não tá na cadeira que você tá de forma aleatória. Você tá na cadeira que você tá, alcançando o resultado que você tem, o dinheiro na conta que você tem é um empilhamento de atitudes que você tem no seu dia a dia. E isso acontece. Você talvez não tenha essa noção, essa clareza. Então, quando você faz isso, você traz isso para o nível de campo consciente e você consegue ir trabalhando aquilo ali da melhor maneira possível, Zé. Faz sentido para você, Zé? Faz sentido totalmente, cara. Pois é, você teve algum comportamento que você tinha de forma natural? Natural, assim, você fazia
literalmente, e que você, algum momento, trouxe ela para o nível consciente e você parou de fazer aquilo dali? Tinha, velho, um comportamento que me atrapalhava muito, que é o que, ó, eu vou falar do ambiente de trabalho. Qualquer pessoa me fazer alguma pergunta, antes de pensar ou raciocinar no que eu ia responder, eu já, pum, já dava a resposta. E assim, muitas das vezes, eu acertava na resposta, eu tinha a resposta ali na mão, às vezes decorava ali os processos, eu tenho uma facilidade muito grande de memorizar algumas informações, só que isso me atrapalhava. Por quê? Muitas das vezes é melhor você raciocinar, pensar, ver o que você vai fazer da melhor forma do que você de bate por onde já responder. E muitas das vezes eu dava respostas que, pô, palavras você não consegue voltar atrás. Às vezes você está numa discussão ali, a pessoa te pergunta alguma coisa, ou então te coloca num estágio emocional ali que você fica nervoso, fora do comum, você vai lá e responde. Você acaba, tipo assim, contribuindo para um clima ruim, negativo, e isso era ruim para mim. Então isso eu comecei a trabalhar para mudar. Isso é constantemente eu tento mudar isso. Então, alguém pergunta alguma coisa, pô, eu sei do que eu vou falar, eu vou lá e penso e respondo. Estou numa situação de conflito, pessoa, sei lá, tá no momento, tá todo mundo estressado, que calor da emoção, não vou responder nada agora. Entendeu? Vou tentar pensar com calma, ter clareza do que está acontecendo primeiro, depois eu vou lá e tento resolver a situação. É algo, é algo que eu estava procrastinando, que eu vi que o ato de começar a mudar esse detalhe em mim tem trazido algumas mudanças. Perfeito. Não, esse exemplo aí é super legal, porque é um exemplo de procrastinação invisível, né? Pô, como assim? O cara vai me dar, o cara vai me fazer uma pergunta, isso vai me deixar num estado emocional de raiva, de insegurança, e eu saber disso e tomar a decisão depois, como que isso é procrastinação? É porque você sabe que isso é ruim. Você depois fica fritando, não, eu falei aquilo com o cara lá, não deveria ter falado aquilo. Então, você sabe que isso é ruim. Só que você procrastina a mudança desse comportamento, entendeu? Você procrastina isso. Então, quando você fala, cara, esse comportamento é ruim, eu preciso mudar, toda vez que você for fazer, já entra aquela regra dos 5 minutos. Cara, daqui a 5 minutos você responde assim, cara. Daqui a 5 minutos eu faço isso. Então você automaticamente vai sair daquele campo emocional e vai entrar no campo racional e vai tomar ali a melhor decisão dentro daquela resposta. Então são procrastinações invisíveis que atrapalham você a crescer na carreira. E você não tem consciência disso, porque isso é natural do ser humano. Você talvez está procrastinando em áreas que você não deveria procrastinar, porque procrastinar é algo natural, e você transformando isso no campo racional, você consegue identificar isso e ajustar aos pouquinhos. Até um exemplo em cima disso aí que ocorreu essa semana, eu achei até engraçado, depois eu estava comentando lá com um amigo meu lá no trabalho lá, que é uma situação parecida. Tipo, assim, eu estava lá no ambiente de trabalho lá e surgiu um problema, aí um líder pegou e me fez a pergunta, falou, "Sô, Zé, a gente está com um problema assim, se assado. Era uma peça lá que tinha que fazer, tinha que recuperar, não sei, para montar um determinado componente, e essa mesma peça tinha que ser utilizada numa outra atividade, em uma outra área. Ou seja, aí me fez a pergunta, Zé, ó, a gente precisa recuperar essa peça para montar um componente, mas o outro líder lá está precisando dessa mesma peça para uma atividade que eu ia fazer lá em cima. O que que eu faço? Para quem que eu destino essa peça? Se fosse no momento mais de inexperiência lá atrás, talvez eu daria a resposta à solução. Então, no momento, eu peguei, parei, pensei e falei, o nome dele é Zé também. Falei, Zé, pensa junto comigo, vamos pensar junto aqui agora. O que que você acha que deve ser a melhor forma de resolver isso? Você tem alguma sugestão, alguma ideia? Aí ele mesmo já começou a meio processar e falar, não, peraí, se eu passar essa peça para ele agora, eu ainda consigo recuperar uma outra num tempo hábil para me terminar o que eu preciso fazer. Falei, cara, você já deu a resposta. Você acha que vai te impactar doar essa peça para esse líder nesse exato momento? Ele, não, não vai. Então, assim, eu fiz com que, naquele momento, parece uma coisa simples, ele processasse para entender, pô, qual é a melhor decisão a tomar? Nem sempre eu vou ter alguém para falar assim, não, faz dessa forma, entendeu? E ele vai ter que raciocinar em algum momento para ter várias respostas similares àquele ali. É legal, esse aí também é um bom exemplo de procrastinação, porque era um comportamento que, se você não tivesse mudado lá atrás, você traria uma resposta agora, não necessariamente aquela resposta seria melhor, porque você não teria as informações que o cara que vive aquilo ali tem, né? Você teria Exato. informações ali superficiais, né? Exato. E muitas das vezes a pessoa entra no cargo de gestão ali de início,
O cara fica na mente o quê? Eu tenho que ter a resposta de tudo. Eu tenho que eu tô ali para solucionar todos os problemas que for me demandado. E muitas vezes a pessoa não tem nenhum conhecimento para resolver aquilo, mas pelo fato de estar num cargo ali de gestor, ela entende o quê? Ah, não, eu sou gestor, eu que vou dar a última palavra. E às vezes ela começa a absorver responsabilidades e direcionar saídas para determinadas situações que às vezes nem compete a ela. Às vezes Perfeito. ela fazer com que o time pense numa solução, ajude a resolver a situação, às vezes fica muito melhor do que ela dar ter a resposta para tudo. Exatamente. Você acaba desenvolvendo as pessoas que fazem parte da sua hierarquia, né? Exato. Show de bola. Pessoal, só pra gente finalizar aqui, veja bem o que a gente falou aqui, tá? Como a procrastinação atrapalha você a crescer na carreira, tá? E quando a gente fala de procrastinação, a gente tá falando de procrastinação invisível, não é algo que você consegue enxergar. É algo que existe, você faz parte do seu dia a dia, mas você nem sabe que isso faz parte do seu cotidiano, né? E a gente falou aqui de vários exemplos dessas procrastinações, coisas que impactaram a nossa carreira, que vem impactando a nossa carreira hoje em dia e também demos visibilidade para vocês de que todo mundo procrastina, inclusive aquele cara que você segue na internet que parece um Iron Man, que faz tudo que precisa ser feito, que o cara não erra em nada, esse cara também procrastina. Só que ele tem um nível de consciência de que aonde ele pode procrastinar e aonde que ele não pode procrastinar, entendeu? E procrastinar nada mais é que postergar uma ação. Então, se você estiver postergando uma ação que vai impactar na sua carreira, vai impactar na sua saúde, vai impactar em algo que é irremediável depois, cara, reveja essas atitudes, tome consciência disso e vá ajustando aos pouquinhos. Se for algo que você vai procrastinar, que você consiga lá na frente fazer aquilo e isso não vai ter diferença nenhuma na questão de resultado, então isso sim você deixa como um plano B. Então faça coisas, identifique coisas que são importantes para o seu dia a dia e faça com que elas sejam executadas. Seja um cara que execute aquilo na hora que ele surge para não virar uma bola de neve depois, né? Zé, eu queria te fazer uma pergunta. Você está passando por um momento agora bem legal na sua empresa lá, né? A gente fala muito sobre isso aqui no privado, projeções de crescimento, pessoas te consultando, outras áreas sabendo que você existe lá dentro porque você está agregando resultado. E você tem 12 anos de empresa. Uma pergunta: esse resultado que você está tendo hoje, ele poderia ter sido alcançado anteriormente? E o fato dele não ter sido alcançado, você acha que tem alguma coisa a ver com procrastinação? Cara, sim. Por quê? Cara, tudo que eu tenho feito, vou colocar assim, nos últimos anos, foi uma decisão minha de agir com intensidade, de tentar fazer com que algo dê certo. Então, assim, nesses últimos tempos eu tenho pegado todas as situações, explorado o máximo ali e falar, não, cara, eu vou dar o meu melhor nessa ação. E isso eu sinto que tem contribuído para que outras áreas, outras equipes me notassem de uma forma diferente lá na empresa. No passado, cara, eu poderia ter feito isso. Eu acho que é o que você falou, né? Às vezes a gente fica procrastinando, ocorre uma situação que a gente poderia dar o melhor naquela situação e fala, não, isso aí não tem tanta importância, vou deixar para depois, vou deixar. Aí o tempo passa e as coisas não vêm. E eu acho que realmente, velho, é algo que se eu tivesse de forma consciente, ligado uma chavinha lá atrás e agir de forma consciente, falando, não, cara, vou mapear aqui quais os pontos que podem me ajudar a me desenvolver aqui na empresa. Exemplo, uma coisa simples, o Excel. Algo que eu não tinha domínio nenhum lá atrás, há uns anos atrás, não tinha domínio nenhum. Pensava, o que que isso pode agregar para mim? Não tinha visão nenhuma que poderia me ajudar. E aí procrastinava, falava, o líder tem que ficar na área, tem que acompanhar o processo da área, papel e caneta ali, e boa, é assim que funciona. E o simples fato de eu ter pegado e falar, não, cara, eu vou mudar esse conhecimento, eu vou passar a entender disso. E eu comecei a pegar isso para entender com muita intensidade, a ponto de, pô, cara, hoje essa ferramenta associada às minhas experiências tem, tipo assim, tem Aberto, alcance, é, aberto portas, né? e tem aberto portas assim que antes não tinha aberto. Não é só o fato da ferramenta. O Excel tá aí, muita gente consegue fazer um curso estudar. Mas você pegar essa ferramenta e falar como que isso pode contribuir hoje no meu dia a dia. Entendeu? Será que as coisas que eu faço hoje é a melhor, é a mais produtiva? Então, isso, cara, tem facilitado muito para mim hoje. E é algo que eu tava procrastinando há muito tempo. E questões de comportamento também.
Porque o Excel acaba sendo uma hard skill, né? E Exato. questão de comportamento de soft skill, você acha que também teve mudança, teve clareza, teve alguma diferença dos últimos anos para esse período agora? Teve sim. O primeiro ponto, cara, que eu acho que a gente tem que entender é o quê? Pô, meu comportamento que eu tenho executado nos últimos anos, ele tá ok? Ele tá bacana? As pessoas estão à minha volta, eles estão bem com o meu comportamento, a minha forma de agir? Se a gente entende isso, entende que, pô, a gente, pô, não tô legal, eu tenho que melhorar vários comportamentos, vários pontos, porque, pô, isso não é legal para as pessoas que estão à minha volta. E, exemplo, é a forma de que você lidar com as pessoas à sua volta. É, por exemplo, ó, as pessoas estão à minha volta, na minha equipe, eu sou um cara que eu contribuo positivamente na vida delas no dia a dia, e, pô, isso, você saber entender isso, contribui muito para o desenvolvimento. Antes eu não tinha essa noção. Pô, eu tenho que melhorar o meu comportamento, e não importa tanto as pessoas que estão à minha volta. Hoje não, hoje, nesses últimos tempos, eu sempre penso, pô, cara, eu tenho que contribuir, tenho que causar algum impacto em quem está à minha volta. E o simples fato de tornar isso consciente, e tentar mudar a todo momento, tem trago frutos. Eu dou um exemplo que eu fiz até de forma inconsciente, nem planejei isso. Aconteceu essa semana. Tem uma menina que trabalha comigo lá da semana, que eu tenho notado, pô, que ela, a todo momento, ela está, você já está sobrecarregada no trabalho dela. Todo momento. Sobrecarregada, e isso tem causado um estresse muito grande lá para ela. E aí, de forma inconsciente, nem fiz para tentar ganhar mérito sobre isso, nem nada, não. Eu peguei, acionei um outro colega de trabalho lá, que eu sei que tem muito conhecimento nessa parte de automatização de processo e tudo. E aí criei um grupo, envolvi ele e duas meninas que nessas atividades elas estão muito sobrecarregadas. E aí eu juntei lá e falei, cara, ó, montei esse grupo aqui no Teams para a gente tentar criar uma forma de facilitar o processo delas de alguma forma, tornar mais leve. E aí eu fiz isso. E aí depois que eu montei o grupo, essa menina, eu trabalho de frente para ela, ela pegou e me perguntou. Ela falou, nossa, ela comentou, pô, como seria eu trabalhar sob sua gestão? Será que seria bacana? Aí ela falou comigo, ó, se fosse lá atrás eu não queria de forma alguma, né? Não queria de forma alguma, mas hoje eu iria tranquilo. Que legal, que É legal. legal, legal ouvir isso, porque eu falava, pô, cara, quer dizer o quê? Antigamente, pelos meus comportamentos, eu não seria um bom gestor de forma alguma. Mas ouvir isso agora dessa pessoa é bom, é satisfatório. Falar, pô, cara, realmente está tendo mudanças aí que quem tá à volta já tá meio que percebendo. É muito bom, show de bola. E é isso que a gente quer pra você. Não importa a situação que você está hoje, todo mundo é capaz de se desenvolver. Você também. Você é um técnico, consegue ser gestor. Você já é um gestor, consegue ser um gestor melhor ainda. Você só precisa entender mais ou menos como que funcionam os mecanismos ali, quais botões apertar, tá bom? E a ideia do nosso conteúdo aqui é trazer esse nível de conhecimento para você de forma gratuita e voltada ali, direcionado para a área de manutenção, né, Zé? Exato, cara. E assim, até deixar uma dica para vocês aí que acham que, não, o comportamento tá meio que queimado na empresa, ou seja, onde for. Cara, primeiro ponto, cara, faça uma autoanálise para você mesmo e pense, pô, a forma que eu tô agindo hoje tá legal? Ah, não tá. E, pô, se você também não é capaz de de dar essa resposta para você mesmo, pergunte às pessoas que estão à sua volta se o seu comportamento é legal, se você realmente causa algum impacto positivamente na vida delas ou não. E aí, cara, independente das respostas, se vai vir muita resposta negativa, não encare isso como uma afronta. Anote isso e coloque para você metas para você poder melhorar isso. Eu acho que já é um grande passo que você pode dar para sua carreira. É isso aí, pessoal. E aí, gostaram do nosso conteúdo? Espero que sim. Sigam a gente lá no Instagram, liberado.edson. Sigam no YouTube aqui, tem conteúdo, tem mais de 200 vídeos, Ah, né? tem bastante vídeo lá. Tem vídeo pra caramba aí pra você maratonar e entender um pouco mais desses comportamentos aí. E espero que esse conteúdo tenha sido agregador pra você e pra sua carreira, viu, pessoal? Fique com Deus e abraço e até a próxima. Até mais, pessoal.